Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sei, muita gente aí está em dúvida, será que é mesmo o Canadá a melhor opção para eu imigrar? Nós resolvemos fazer uma playlist mostrando as diferenças entre o Canadá e outros países. A gente já mostrou da diferença entre o Canadá e os Estados Unidos. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar ele linkado aqui em cima. E desta vez nós iremos falar sobre a Austrália. Quais serão as diferenças entre o Canadá e a Austrália? E eu trouxe a Priscila para conversar aqui com a gente e ela vai contar um pouquinho mais sobre a experiência dela no país. Olá, Priscila, tudo bem? Seja muito bem-vinda! Oi, Lúcia, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre a Austrália para os seus seguidores. Então, é muito importante entender, né, as diferenças dos dois países para fazer a melhor escolha. Perfeito, exatamente isso. E a gente resolveu dividir esse vídeo em 7 tópicos. Eu acredito que esses tópicos são os mais relevantes para as pessoas que estão em dúvida entre os dois países. E já vamos começar, né, Priscila? Vamos começar com a informação aqui. Vamos sim. Então vamos lá. Primeiro tópico: custo de vida. Muita gente acaba tendo aquela ideia de que a Austrália ela é mais cara. Mas será que a Austrália ela é mais cara mesmo comparado ao salário mínimo? Como que será que é a vida na Austrália? Priscila, como que é o custo de vida por aí em relação ao salário mínimo? Tá? Lembrando que o salário mínimo ele é o salário de entrada, né? Você entra no país recebendo aquele mínimo e aí não tem limite para quanto você pode receber ao longo da sua vida na Austrália. O salário mínimo ele é 3.530 dólares australianos por mês, por hora. Ele é 23 dólares com 23 cents para quem está em um contrato de trabalho. Então, você trabalha dentro de um contrato, seja full-time, 40 horas semanais, como a gente está acostumado no Brasil, ou então a metade dessas horas, part-time, né, que seria ali 20 horas por semana. Então, é esse 23 e 23 por hora. Então vamos fazer o contraste aí já com essas informações em relação ao Canadá. Vocês perceberam que o salário mínimo ele é mais elevado, né? Se a gente for comparar com o Canadá. Então, para a gente fazer o contraste, aqui nós temos o salário mínimo federal de 16 dólares e 65 cents também. Aí o que acontece? Cada província ela tem o seu salário mínimo. Até vou deixar aqui um mapa para vocês terem uma ideia no Canadá como que é a distribuição do salário mínimo. Assim você consegue fazer os cálculos de quantas horas você vai trabalhar no mês e o quanto que você vai receber. Mas só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma simulação com o salário mínimo da província de Ontário, que é uma província que muita gente gosta aqui no Canadá, prefere vir morar aqui no Canadá, e o salário mínimo na província de Ontário atualmente está 16 dólares e 55 centavos. Se a gente fazer os cálculos aqui, vai ser mais ou menos 2.700 dólares por mês. Esse é o salário bruto. Porém, depois de descontados os impostos, vai ser mais ou menos 2.000 dólares canadenses por mês, se você trabalhar de forma full-time, assim como a Pri explicou, né? Se você trabalhar de forma full-time na província de Ontário. Assim como a Priscila bem explicou, esse salário mínimo é um salário de entrada. Se porventura você vai trabalhar na Dollarama, que é uma loja aqui, né? Se você for atendente de loja, se você for atendente de café, empregos mais simples, você vai receber geralmente o salário mínimo e é isso, esse valor de dinheiro que você possivelmente vai receber se você trabalhar nesse tipo de emprego. Vamos para o nosso segundo tópico? Vamos. Segurança. Vamos falar sobre segurança. Se você acompanha, né, os conteúdos sobre o Canadá, muito provavelmente você já ouviu sobre os usuários de drogas. Cidades como Vancouver, Toronto, Calgary, Edmonton, Ottawa, Montreal, vamos falar a verdade? Boa parte das cidades aqui do Canadá, atualmente na região central, você consegue ver, sim, muitos usuários de drogas. O que eu quero fazer de pergunta para você, Priscila, é assim na Austrália também? Você até comentou comigo antes que você visitou recentemente os Estados Unidos e que você viu essa realidade de perto. Como que é isso na Austrália? Olha, eu vou te dizer que fazia muito tempo que eu não saía da Austrália e ia para esse lado, né, do mundo, Estados Unidos, Brasil. Então, foi depois de 9 anos que eu fui visitar o Brasil, e aí nós passamos pelos Estados Unidos, pela Califórnia.
Eu já tinha visto vídeos na internet, né? Eu já sabia da situação, do que estava acontecendo, né? Ali na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas pela primeira vez em 9 anos eu me senti insegura, tá? Porque aqui na Austrália, é claro, gente, que tem homeless, tem usuários, né? As pessoas estão ali na rua, o governo, ele leva essas pessoas para abrigos, então ele tenta levar essas pessoas, né, de volta para a sociedade, dar auxílio para essas pessoas, mas elas acabam voltando para as ruas. Não é na mesma quantidade, porque também a população é muito menor aqui na Austrália. Nós estamos falando de um país de 26 milhões de habitantes, não podemos comparar com países como os Estados Unidos, né, e Brasil, que tem uma população maior. Até a título de comparação, o Canadá hoje, ele tem cerca de 40 milhões de habitantes. E a Austrália, assim como a Pri falou, tem cerca de 26 milhões de habitantes. Esses dados são importantíssimos quando a gente acaba, né, fazendo essas comparações. Com certeza, porque quanto maior o país, vocês precisam entender que o governo ele precisa em criar políticas para realmente, né, controlar as crises e o que está acontecendo. Então, nós vemos sim homeless, usuários nas ruas, mas em menor proporção. Fica também concentrado no centro da cidade e tem um problema cultural, tá, nisso. Porque, assim como muitos outros países, né, a Austrália ela é colonizada pelos britânicos. E quando os britânicos chegaram aqui, dando um pouquinho só para vocês entenderem, tá? A raiz de muitos dos problemas que a gente vem enfrentando aqui na Austrália. Os britânicos chegaram na Austrália e os aborígenes eram os donos da terra, né? Que são os indígenas australianos. Muitos de vocês já devem saber um pouco dessa história. Mas para quem não conhece, os aborígenes, eles são os ancestrais, um povo que estava aqui na Austrália, um dos povos mais antigos do mundo, tá? Mais de 65 mil anos aqui na Austrália. E eles chegaram aqui dizimando uma população que era dona da terra. Para, depois de anos e anos, ajudar essa parte da sociedade, eles dão muitos incentivos para essas pessoas. Porém, essas pessoas não sabem o que fazer com o dinheiro. E aí, o que acontece? Bebida alcoólica, drogas. Na Austrália, jogos de azar são legalizados. Então, você vê pubs que tem 24 horas jogos de azar. Então, são problemas em que se a gente for puxar lá da raiz, eu acredito que também de outros países, são problemas que vêm através da história que o governo está tentando controlar, né, ao longo dos anos. Então, a maioria das pessoas que são usuários ou que estão nas ruas são os aborígenes, infelizmente. E também é a maior população que está presa aqui na Austrália. Olha só, no Canadá é exatamente igual. No Canadá é exatamente igual. Nossa. Aqui a gente chama de First Nations, né? Que são os indígenas. Então, em províncias onde há maior concentração de indígenas, também o local onde há maior incidência de crimes se a gente for comparar com a questão do número da população. Da mesma forma que você falou, eles acabam fazendo uso de drogas, mas uma questão bem importante que eles levantam aqui no Canadá é que essas pessoas tiveram graves problemas psicológicos por causa disso, né? Que teve uma questão cultural ali muito grande, uma apropriação cultural muito grande por parte deles, que eles perderam a identidade, enfim, são várias questões, vários pormenores, que infelizmente levaram essas pessoas ao mundo do crime. Então, realmente, são boa parte, uma parcela significativa dos criminosos realmente são dos indígenas, uma parcela significativa dos moradores de rua são indígenas, uma parcela significativa dos usuários de drogas, dos alcoólatras são indígenas. Então, se você deseja saber um pouco mais sobre esse assunto, agora sabendo da Austrália também, eu sugiro fortemente que você estude sobre isso. Existem até sites de faculdades que eles dão cursos gratuitos em relação à história dos indígenas aqui no Canadá, tem filmes sobre isso. Eu acho que é muito interessante você entender esse ponto da cultura antes de você morar no país. Por quê? Porque é extremamente divulgado pelo governo. Em qualquer cerimônia que você for, o palestrante vai falar: olha, nós reconhecemos que nós estamos no território dos indígenas
tal, 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 pedimos permissão para eles para poder falar. Para vocês terem ideia de como que é essa questão dos indígenas aqui no Canadá. Então, pesquise um pouco mais sobre isso, eu acho que é bem interessante. Agora que a Bri falou, eu acho ainda mais relevante que vocês estudem sobre isso, porque eu acho que entendendo a raiz do problema, muitas perguntas sem respostas serão respondidas por causa disso, se você estudar a história do país. Então, sugiro fortemente que você faça isso, que eu acho que vai ser muito produtivo para ti. E Lu, eu não sei aí no Canadá como você sente, mas apesar de ter essa situação, eu não me sinto insegura como eu me senti, por exemplo, nos Estados Unidos em alguns momentos quando eu fui para o Brasil. Eu até diria que eu me senti mais segura nos Estados Unidos do que quando eu estava no Brasil. Tá? Não sei se é porque também a gente foi para Floripa, né? Que a família do meu marido mora toda em Florianópolis. Mas a questão é que eu não me sinto insegura aqui na Austrália. Eu não tenho medo que levem meu celular, que levem minha bolsa, porque realmente eles estão ali, que eles só estão com o corpo ali, né? Eles não estão pensando em roubar ninguém, em machucar ninguém, eles só estão realmente, né, em uma situação em que eles não sabem o que fazer, para onde ir e o que está acontecendo. Perfeito. Essa questão é bem interessante, porque eu também fiz uma viagem para os Estados Unidos, fiquei um mês por ali, e foi um dos pontos que eu mais levantei em relação a isso. Foi que eu me sinto muito segura no Canadá. Eu precisei sair do Canadá para eu perceber o quão segura que eu me sinto no Canadá. Eu era profissional da segurança pública no Brasil, era bombeira militar lá, e o motivo por eu ter saído do Brasil foi justamente a segurança. Então, esse é um ponto de muita relevância para mim, e assim como você falou, eu realmente me sinto muito segura no Canadá. Eu sei que não é a realidade para todo mundo, principalmente se você está nas maiores cidades, dependendo do bairro que você for morar, talvez essa percepção da segurança para ti não seja como é para mim, porque eu moro no subúrbio, né, no bairro residencial. Subúrbio na América do Norte é o bairro residencial, realmente é muito diferente da realidade do centro da cidade. Então, eu já morei tanto no centro quanto no subúrbio, e eu posso te garantir que são realidades completamente diferentes. Então, essa percepção depende muito da cidade que você vai morar, da região que você vai morar, e eu recomendo fortemente que você pesquise um pouco mais sobre isso na hora de você realmente escolher a melhor cidade. Eu garanto que na Austrália também deva ser da mesma realidade, Sim, né? bem parecido. Perfeito. Vamos para o nosso terceiro tópico, um tópico extremamente importante, que é saúde. Como que funciona o sistema de saúde aí na Austrália? Bom, o sistema de saúde para quem é residente permanente, cidadão ou está em algum visto temporário que é caminho para residência, tá? Que é o meu caso. Então, para estes vistos, nós temos o Medicare, que é como se fosse, vamos dizer, o SUS do Brasil, a saúde pública na Austrália. Como que ele funciona? Você tem uma carteirinha do Medicare e sempre que você for fazer uma consulta médica, você apresenta essa carteirinha. Essa consulta médica, no sistema público, ela pode ser 100% coberta pelo Medicare, então gratuita, você vai lá, faz a consulta, não paga nada. Ou você pode escolher um outro médico, tudo isso você pesquisa antes de fazer a consulta médica, tá? Você vai em um médico em que não é 100% coberto pela saúde pública. Então, gira em torno aí de 30, 40 dólares por consulta. Aí vai ser o critério escolher, né, dependendo também do seu orçamento. Lembrando que as condições de vida de quem já está em uma residência permanente, no visto temporário, numa cidadania, são diferentes de quem acabou de chegar ou vem para um intercâmbio. Fui para uma emergência, tenho que fazer uma cirurgia, tudo isso é coberto, tá, pelo sistema público. A diferença é que você completando 31 anos aqui na Austrália, você precisa, quase que obrigatoriamente, o governo fala para você precisa contratar um seguro saúde privado. Porque a partir dos 31 anos, né, a gente sabe, né, todas as questões de saúde que podem aparecer. E se você não contratar um seguro saúde a partir dos 31 anos, o governo vai te cobrar 2% do valor do teu salário daquele ano fiscal. Então, ele praticamente obriga para você não ter que pagar esses 2% do teu salário no final do ano fiscal, para que você contrate um seguro-saúde privado, que não é nada de outro mundo, vai custar para você uns 120, 150 dólares por mês.
Caramba. Caramba. E uma dúvida que eu tenho, porque muitas pessoas que vão fazer o intercâmbio na Austrália, elas sempre acabam falando, poxa, o seguro-saúde, ele é muito caro. Quão caro que seria esse seguro-saúde para quem vai estudar na Austrália? Só para as pessoas terem uma ideia. Tá. Deixa eu abrir até para você que eu tenho aqui um orçamento de intercâmbio, porque o seguro-saúde é obrigatório, como o nome diz, obrigatório. Você não consegue aplicar o visto de estudante para a Austrália sem ter esse seguro-saúde. Você pisou na Austrália, desde o primeiro dia do seu visto até o último dia, você está coberto pelo seguro-saúde. Vindo você sozinho para a Austrália, o seguro-saúde para 6 meses, que é o regular, né? É o comum. $400, tá? $400 australianos, o seu seguro-saúde para 6 meses de intercâmbio, uma pessoa. Se você vem em casal, 6 meses, olha como o valor ele já aumenta. Mas é porque você tem aquele risco de gravidez que o plano vai te cobrir, né? 100% de tudo. $1.600 para 6 meses, vindo casal com visto de estudante para a Austrália. Olha só que interessante, fazendo uma comparação, um ano de seguro-saúde, se você vier estudar para o Canadá, um ano gira em torno aí de $600 a $800, o ano inteiro. E é para o estudante, geralmente, mas depende de província para província, né? Se você vem com visto de trabalho, você consegue ser elegível para usar o sistema de saúde público do Canadá. Geralmente, em algumas províncias, a questão é o estudante. Então, o valor seria mais ou menos isso, mas é claro, depende muito da instituição de ensino que você vai escolher e qual que é o seguro que eles acabam obrigando você a contratar. E o sistema de saúde aqui do Canadá, ele é público. Assim como eu falei, ele é público, porém não é para todos, né? O estudante, infelizmente, ele acaba realmente não conseguindo ter acesso na grande maioria das províncias, porém, se vier com um cônjuge e o cônjuge puder trabalhar, depois a gente fala sobre as questões da imigração, que recentemente mudaram as leis, mas quando o cônjuge ele conseguia trabalhar, aí o cônjuge trabalha full time e isso faz com que ele seja elegível para o sistema de saúde e, consequentemente, esse seguro acaba cobrindo o outro cônjuge, que é o estudante. Então, querendo ou não, na grande maioria dos casos, as pessoas conseguem sim ter acesso à saúde, só o estudante em algumas províncias que ele acaba não conseguindo. E o sistema ele é público para quem é residente permanente e cidadão, consequentemente. Então eu sempre acabo falando que é melhor do ponto de vista da saúde você chegar como residente permanente, porque você não vai ter custo algum em relação à saúde. Porém, existe o outro lado, que é a questão do insurance particular. Se você, aqui não é obrigatório, né, você ter um insurance, então o seguro-saúde ele é um benefício que muitas empresas acabam dando para os funcionários. Então, se você precisa acupuntura, fisioterapia, dentista, tudo isso é coberto por esse seguro particular. Isso é, como eu falei, um benefício de algumas empresas, ou então, se você quiser contratar de forma particular, você também consegue. E agora a gente vai para o nosso próximo tópico, que é impostos. O que acontece? Muita gente diz que os impostos no Canadá eles são pesados, é muito imposto. Eu gostaria de saber como que é a questão do imposto na Austrália. Tem aquela questão do sales tax, quanto que é, como que funciona? Sim, se chama aqui GST, então é 10% de serviço, de compra, já está embutido na conta, assim como no Brasil, então não vem nada separado. Então tá ali na sua conta, aparece, né? O valor, deu $40 aqui a tua compra do restaurante, então 10% dos $40 e aquele é o total, tá tudo discriminado na sua nota fiscal ali no recibo. Não precisa pagar nada a mais. Inclusive, você falou sobre a gorjeta, né? Aqui na Austrália, ninguém espera pela gorjeta. Então, eles têm normalmente ali um potinho onde você coloca ali moedinhas ou notas de gorjeta, se você quiser. Não é nada, vamos dizer, obrigatório, né? Claro que não é obrigatório no Canadá, mas eles já esperam e já faz parte da cultura a gorjeta. Aqui é uma surpresa quando a pessoa dá a gorjeta. Nossa, ganhei uma gorjeta. Olha só que diferença realmente. Aqui
Existe o sales tax e ele também a gente chama em algumas províncias de GST, né? Também tem o HST, no Quebec também é diferente e varia de província para província, como tudo aqui no Canadá. Então ela pode ser de 5%, como é na província de Alberta, por exemplo, mas também pode ser de 15%, como é nas províncias do Atlântico. Então varia muito de província para província. E sempre quando você vai comprar algum produto, vai no restaurante, aí você paga essa porcentagem a mais. Então, por exemplo, você vai num restaurante em Alberta, você vai pagar o valor do prato mais os 5%. Você vai nas províncias do Atlântico, você vai pagar o valor mais os 15%. Então, varia bastante de província para província. E agora vamos a um tópico muitíssimo importante, que é o que acaba colocando aí a Austrália em xeque-mate para algumas pessoas, que é o acesso. Para chegar no Canadá, você pode pegar um voo pelo México, você pode pegar um voo pelo Panamá. O que muita gente acaba fazendo é pegar com uma escala nos Estados Unidos ou então um voo direto para o próprio Canadá. Então, um voo direto, vamos supor que saindo de São Paulo até Toronto, vai ser mais ou menos 10 horas. Então, isso, querendo ou não, é ok para a grande maioria das pessoas, se você fizer um voo direto. Mas também existe a possibilidade de você fazer essas escalas nesses lugares que eu falei. Como que é o acesso para a Austrália? Eu vejo esse como o ponto mais negativo e talvez o único ponto negativo em relação à Austrália, e que muita gente desiste da Austrália por conta disso, que é a distância. Porque no Canadá, se acontece alguma coisa com a sua família, você rapidinho tá ali no Brasil, né? Aqui na Austrália, não. É uma viagem de pelo menos 24 horas, dependendo da cidade que você está morando na Austrália e a cidade que você mora no Brasil. E falando em custo, né, de passagem, se você não tiver milhas e você for realmente pagar tudo do seu bolso, o valor de passagem aérea do Brasil para a Austrália e de volta está custando aí aproximadamente 6 a 10 mil reais, depende, né, de quando você vai comprar sua passagem aérea, qual é a escala que você vai fazer. Então, esse valor ele precisa estar incluso ali dentro do seu orçamento, tá? Então, vem com visto de estudante. Vou pagar a escola, seguro de saúde obrigatório e já inclui o valor da passagem, que vai ser um valor mais pesado em relação a todos os outros custos que você vai ter. Por isso é importante pesquisar quais são as opções de escala que você pode fazer. Nossa, em relação a custos, eu acho que eu nem me arrisco a dizer, porque é realmente uma comparação bem difícil. Se for pelo Panamá, óbvio, antes e depois da pandemia é uma diferença brutal nos valores. Antes você conseguia encontrar a passagem de ida e volta nas promoções por $600, Nossa, né, para canadenses, para o Brasil. Então, você pegava um direto na promoção, você conseguia $600, $700. Hoje é bem difícil você encontrar essas promoções. Eu diria, a última vez que eu vi, cada trecho estava $800 pelo Panamá. Mas óbvio que varia muito da promoção, do dia, época do ano. Então, talvez, eu diria uns R$3.000 até uns R$7.000. Mas nesse sentido, eu realmente não sou a melhor pessoa. Já deixo aqui aberto os comentários para você que fez essa viagem, esse trecho. Recentemente, coloca aqui nos comentários quanto que você gastou para fazer essa viagem Brasil-Canadá. Agora que é época de inverno, né, tem muito brasileiro que acaba passando as férias no Brasil, então já coloca aqui nos comentários em relação a isso. Inclusive, é isso mesmo. Geralmente no inverno, o que o brasileiro que mora no Canadá ele faz? Ele vai passar as férias de final de ano no Brasil. Então, por esse fácil acesso e o custo não ser tão elevado, possibilita que você viaje mais vezes para o Brasil. Tem amigos, inclusive, que eles fazem viagem para o Brasil 3 vezes no ano. Para você ver como que é nossa. diferente esse acesso e o custo em relação ao Canadá e à Austrália. E vamos caminhando para o nosso sexto tópico, que é lazer e restaurantes. O que acontece? Assim como a Pri falou, a Austrália tem cerca de 26 milhões de habitantes e o Canadá tem cerca de 40 milhões de habitantes. O que acontece de diferença entre os dois países? É uma das principais diferenças. A área territorial. Então, isso é muito relevante quando você vai comparar os dois países. E isso acaba influenciando, obviamente, na questão do lazer e dos restaurantes. Pri, de acordo com a sua realidade, como que você enxerga a questão do lazer e restaurantes? Você acha que supre a sua necessidade, supre a necessidade das pessoas que realmente gostam de estar saindo, aí na Austrália, curtir uma praia? Como que é a realidade de uma pessoa que vive aí nesse sentido? Olha, eu acredito, Lu, que um dos fatores para
decisivos para quem está escolhendo os países é realmente o estilo de vida. E aí a gente está falando de lazer. A Austrália proporciona muitos eventos gratuitos. Eu moro na cidade dos festivais, então essa época do ano tem esse evento todo fim de semana, muita coisa acontecendo. Agora a gente está no verão, né? Porque as estações do ano são iguais no Brasil. E tem muita coisa acontecendo de graça, market, que a gente chama aqui, que são as feirinhas. Então, feirinha, market de artesanato, de fazendeiros, antiguidades. Então, tem evento e tem coisas para fazer sempre, todo fim de semana. Esses dias eu postei até uns stories aqui onde eu moro e perguntei o que mais chama a atenção de vocês. E as pessoas responderam o tanto de árvore e área verde, porque realmente para eles é prioridade, né? A gente sabe o quanto faz diferença, né, no dia a dia. Você está perto de uma área verde, você está perto do mar. Então, isso realmente eu acredito que vai encantar muita gente quando pesquisa a diferença entre países, não só Austrália e Canadá, mas Austrália em comparação aos outros países. O clima também ajuda bastante, né? Por isso que tem muito parque para pracinha. Nos parques já tem uma estrutura padrão, que eu chamo do pacote padrão da Austrália, né? Todo parque tem uma churrasqueira elétrica gratuita que você pode usar ali à vontade, tem parquinho para as crianças, tem área de piquenique, tem um gramado. E aqui na Austrália a gente tem o condomínio aberto, né? A céu aberto, gratuito, claro que vem dos impostos, mas a gente vê, né, que o governo está realmente investindo em infraestrutura, em saúde, o que é uma moeda de troca, né? Principalmente para quem tem filho. Sente muito essa diferença. Irretocável, Priscila. Irretocável. Exatamente isso. No Canadá é a mesma coisa. A questão dos parquinhos, a questão das praças, essa cultura de você realmente aproveitar o que o governo está usufruindo, o que o governo está disponibilizando para você. Obviamente, assim como você bem colocou, pago pelos nossos impostos, a gente consegue ver o governo realmente investindo na comunidade. Então, eu acho que nesse sentido é muito semelhante com a Austrália, só que aí vem uma questão bem relevante, que até vou colocar aqui como um ponto extra para nós, que é o clima. Eu acredito que vocês aí, esse é um dos principais pontos positivos da Austrália, assim como você bem falou, as estações são como o Brasil, vocês agora estão no verão, e como você tem essas temperaturas elevadas, vocês conseguem usufruir muito mais dessas estruturas, né? Óbvio que a vida no Canadá, ela não para no inverno, né? Muita gente acaba pensando, nossa, mas o que vocês fazem no inverno? Praticamente as mesmas coisas. A gente acaba trocando, né, a caminhada, né, escalada na montanha para fazer o esqui na montanha. A gente acaba trocando, fazer uma trilha, né, para subir montanha, para a gente fazer um cross-country ski. Então a gente acaba trocando algumas atividades, mas nós também praticamos atividades durante o inverno. Os parquinhos das crianças, a manutenção, ela é feita em qualquer estação. Então, quando você for realmente com seu filho lá, ele vai brincar no balanço, ele vai brincar com as coisas, vai brincar na neve. Então, eles vão aproveitar independentemente da estação. Porém, para muitas pessoas, o fator clima, ele é decisivo na hora de escolher um país ou o outro. Nós temos 4 estações muito bem definidas, que é o inverno, o verão, a primavera e o outono. Então, só para vocês terem uma ideia, no verão, muita gente acha que no Canadá não faz calor e é muito calor, dependendo da região. Como é um país muito grande, de leste a oeste, as estações elas são bem diferentes, tá? Em várias regiões. Então, tudo depende da região que você vai morar. Mas, no geral, durante o verão, as temperaturas elas podem chegar facilmente a 30 graus, 35 graus, sensação térmica maior ainda. Durante a primavera já é um clima um pouco mais ameno, 20 graus, 25 graus, 15 graus, dependendo ali da época da primavera. O outono ele já é um pouco mais frio, né? Já faz 10, 15 graus, 5 graus. E o inverno
Aí, meu amigo, é ladeira abaixo. Dependendo da cidade, dependendo da província, pode ser menos 40, sensação térmica de menos 45, pode ser menos 30, menos 25. Então, depende muito da cidade que você vai morar. É óbvio que, quando a gente fala da questão do inverno, muita gente pensa que, nossa, todos os dias é menos 40, todos os dias é menos 30. E não é bem assim. Geralmente, a temperatura, ela é menos 10, menos 15, dependendo da cidade, óbvio, menos 10, menos 15, e em alguns dias, 3 dias, vamos supor, cai para menos 10. Aí na outra semana já volta, fica ali constante uns 20 dias, menos 10, menos 15, aí dá uma caída. Cada vez mais tá ficando atípico, não tem como falar sobre a questão do aquecimento global. Então, por exemplo, na última semana até fez temperaturas positivas, e nós estamos no meio do inverno no mês de fevereiro. Então, isso não é comum, mas até fez 6 graus na província de Ontário em pleno fevereiro. Isso não é comum, geralmente devia estar ali para menos 5, menos 10, e fez 6 graus. Então, só para vocês terem uma ideia, dessa questão do clima. Como que é na Austrália? É importante dizer que, assim como vocês têm essa imagem de o Canadá, né, é frio em todas as cidades, neva, é muito gelado, aqui na Austrália vocês têm a visão de que a Austrália é calor, é praia, todo dia é quente, e não é assim. Dependendo da cidade que você for escolher morar, até se você quer fugir, né? Não quero mais. Eu já vi isso, tá? A pessoa mora numa cidade muito úmida e muito quente no Brasil e não quer mais isso. Ela quer morar numa cidade que tem um clima mais ameno. Então, falando das capitais, tá? Se você quer morar numa cidade onde tem o clima mais ameno, mais gelado, claro que não neva, mas é mais gelado, tá? Comparado com o resto da Austrália, Melbourne seria uma opção para você. Se você quer todas as estações definidas, não é tão frio, não é tão quente, durante todo o ano, Sydney é uma boa opção. Se você gosta de calor, você quer viver na praia, você surfa, é aquele sonho, né? O sonho australiano que te vendem no intercâmbio é para Queensland que você tem que ir. Então, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, que são destinos bem populares entre os brasileiros, porque realmente é quente o ano inteiro, tá? Quente que eu digo que não vai cair a temperatura no inverno para menos de 23 graus, tá? Vai ficar ali a temperatura sempre úmida, de 20 a 30, 35 graus o ano inteiro. É nessa hora que tem gente no Canadá que já está fazendo as malas. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Se a mínima é 23, é para lá que eu vou. Fala a verdade. Você que está no Canadá, já coloca aqui nos comentários o que você achou dessa informação. Porque é verdade. Esse é um dos pontos que muita gente acaba assim, depois de um tempo, porque muita gente pensa, eu vou para o Canadá, não me importo com temperaturas negativas, só que, pensa bem, você já está há 10 anos na Austrália. Algumas pessoas que já estão há 10 anos no Canadá, elas já têm uma visão diferente do clima, né? E eu nem digo em relação às temperaturas negativas, esse nem é o maior problema. Sendo bem honesta, aos meus olhos, na experiência morando 5 anos no Canadá, a questão é que no inverno nós temos muitos dias nublados por causa da neve, e também que o que acontece por causa da questão do horário, escurece mais cedo e amanhece mais tarde. Então o período que nós temos a incidência solar, ele é muito curto. Então faz com que nós tenhamos dias escuros, muitos dias escuros no inverno, e isso acaba impactando muito na vida das pessoas. Então é uma questão, um ponto que muita gente não leva em consideração na hora de fazer essa mudança para o Canadá, e acaba pecando na adaptação, porque é um clima muito diferente do clima tropical que a gente tem no Brasil. Então eu tenho certeza que muita gente que mora no Canadá, que ouviu realmente em relação ao clima da Austrália, deve estar animado neste momento. Só que agora a gente vai falar sobre um ponto muito importante. Eu diria que é um dos pontos mais importantes, que é o que de fato vai dizer se você mora ou não na região, que é a questão da imigração. Muita gente fala que é difícil imigrar para a Austrália. Como que é, aos seus olhos ali, a imigração da Austrália? É difícil mesmo? É complicado? Se você quer imigrar, conseguir a sua residência permanente e ir atrás da sua cidadania australiana, você tem 2 opções. As opções são um visto de trabalho, então um sponsor, que vai te dar o caminho para a residência permanente desde dezembro do ano passado.
o governo anunciou que essa vai ser a prioridade a partir desse ano, os vistos de trabalho, porque eles asseguram que o empregador está pagando um salário justo para os trabalhadores que estão no visto de trabalho, porque o empregador ele precisa pagar pelo menos $70 mil no ano para quem está no visto de trabalho, e o empregador está trabalhando dentro da legalidade, fazendo as horas de trabalho, então não tem nada que possa ser questionado e que esteja fora da lei. Então, desde o ano passado, o governo tem incentivado muito os vistos de sponsor, que são os vistos de trabalho, que dão a residência permanente. Pessoas que finalizam ali 2 anos no visto de trabalho já conseguem, na mesma semana, aplicar o visto e ter o visto aprovado de permanência, tá? Esse é um compromisso do governo desde o ano passado, tá? Agora vamos ver na prática como vai acontecer. O segundo caminho para você conseguir a sua cidadania aqui na Austrália é através do Skill Migration Program, que você vai pontuando através de qualificação e experiência própria. Então, você não depende do empregador. Você mesmo vai lá e vai pontuando com prova de proficiência de inglês, experiência profissional, qualificação, regional. Se você mora numa cidade regional na Austrália, você ganha mais pontos. Esse foi o caminho que eu segui, tá? Através das minhas habilidades, minhas experiências, eu segui por esse caminho para conseguir a residência permanente. Esses são os 2 caminhos para você conseguir a residência permanente na Austrália. Perfeito. Tem uma pergunta. Esse segundo caminho que é o que você utilizou. É possível você conseguir a residência permanente na Austrália estando no Brasil sem nunca ter morado no país? Sim. Utilizando essa questão de pontos que você falou, esse programa de pontos. Sim, consegue. Muita gente cria uma barreira de não consigo entrar nesse programa porque não tenho inglês, ou não vou conseguir validar, ou é muito caro. Mas é uma grande ilusão, porque o que você vai gastar sendo estudante internacional, estando aqui e renovando um visto, né, pensando em toda uma estratégia, estando aqui na Austrália, você vai continuar gastando dinheiro. E eu conheço muita gente que está vindo através desse programa de pontos, já com a residência na mão, sem ter passado pelo visto de estudante. Então, é importante buscar informação, consultar agentes de imigração de confiança que têm as informações certas, para, então, você conseguir aplicar essa residência antes mesmo de chegar na Austrália e já chegar com a residência na mão. O maior medo das pessoas de vir já com a residência permanente é que eu não tenho certeza se eu quero ficar na Austrália. E aí eu tô gastando esse dinheiro, eu tô investindo nesse sonho para conseguir o passaporte australiano, mas será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou me adaptar à Austrália, ao Canadá? Mas, gente, eu sempre digo uma coisa, se der errado, se você não se adaptar, se você não conseguir, você volta para o Brasil, você vai para outro país. Uma vez que você saiu do Brasil e foi para outro país, você vê que é possível, que você consegue, que nada é impossível, que as pessoas falam, não vai conseguir, que é impossível. Não, uma vez que você sai, a tua cabeça não é mais a mesma. Você encontra outras pessoas que estão vivendo o mesmo que você e você percebe que é possível, sim, e que você já saiu da sua zona de conforto uma vez, você vai sair da sua zona de conforto mais uma vez e vai dar tudo certo. Eu já vi pessoas vindo do Canadá para a Austrália, já vi pessoas saindo da Austrália para o Canadá, já vi pessoas indo dos Estados Unidos para a Austrália, de Portugal para a Austrália, da Austrália para Portugal. Então, uma vez que você sai, não tem limite, né? Você não tem mais medo, porque você vê que é possível, que dá tudo certo, que você consegue se adaptar. Exatamente, eu acho que essa questão, principalmente que você falou em relação a chegar no país como estudante internacional, ela é muito importante. Porque o que acontece aos meus olhos, né? De acordo com os processos de imigração atualmente no Canadá, é significativamente mais barato você conseguir a residência permanente ainda do Brasil para o Canadá do que você chegar como estudante internacional. Eu acho que as pessoas acabam não fazendo os cálculos em relação a isso quando acabam optando pela via do college, seja o mestrado, dependendo da sua realidade, é claro, seja o college, seja o mestrado, enfim. Você chegar como residente permanente é muito mais barato. Porém, será que você é qualificado o suficiente para conseguir abraçar essa oportunidade? Atualmente no Canadá são mais de 80 programas de imigração disponíveis. Existe o programa federal, que é um sistema de pontos muito parecido com o sistema da Austrália. Existem os programas provinciais, que eles podem ser ligados ou não ao sistema federal.
tem os programas municipais de imigração. Então, assim, tem inúmeras portas abertas para as pessoas conseguirem a residência permanente ainda do Brasil. Só que boa parte das pessoas não conhecem essas portas, ou elas não são qualificadas para essas portas e elas não estão dispostas a realmente buscar isso ainda do Brasil. E então essa ânsia de sair do país acaba fazendo com que ela invista todo esses milhares de dólares, né, sejam australianos ou canadenses, para realmente sair do Brasil. Eu acho que essa que é uma das principais questões. Eu quero sair do Brasil imediatamente. Ela não quer ficar 2 anos lá no Brasil se qualificando para conseguir ser elegível para esses programas de imigração, mas é perfeitamente possível, e isso é uma das questões que a gente mais bate na tecla aqui no nosso canal. Se você se qualificar, se você buscar principalmente o inglês, assim como você falou, né, buscar principalmente o inglês, você consegue sim. E aqui no Canadá existe o plus do francês, né, que aqui nós temos os 2 idiomas, né, tanto o inglês quanto o francês, e o francês tem aberto inúmeras portas. Então, se você fala francês, pode ser que você consiga, sim, abraçar uma oportunidade de chegar no país como residente permanente sem nunca sequer ter pisado no Canadá. E você também falou sobre a questão dos trabalhadores, o visto de trabalho. Atualmente tem missões de recrutamento que são feitas pelos governos do Canadá, dos governos provinciais no Brasil, específicas para o Brasil, para buscar profissionais qualificados no Brasil. Então, para realmente atender essa demanda de trabalhadores qualificados em áreas específicas. Se a pessoa é realmente qualificada, ela tem um bom nível no idioma requerido, ela consegue abraçar também essa questão do visto de trabalho, e algumas vezes esse visto de trabalho ele vai estar ligado para um caminho para residência permanente, ou então a pessoa consegue o visto de trabalho, chega no Canadá e então ela busca o caminho para residência permanente. Então eu acho que esse é um dos principais fatores positivos em relação ao Canadá, é a facilidade, sempre entre aspas, porque não existe nada fácil nessa questão da imigração, né? A facilidade e o número de programas de imigração disponíveis. Então, se a pessoa realmente estiver disposta, existem caminhos para você morar de forma legal no Canadá. E é óbvio, quando a gente fala em chegar aqui como residente permanente, não significa que você vai morar aqui para sempre, né? Existe também a possibilidade de você conquistar a cidadania canadense em pouquíssimo tempo, 3 anos depois que você conquista a residência permanente, na grande maioria dos casos, são 3 anos da residência permanente até a cidadania. Então, depois da cidadania canadense, né, outros países acabam abrindo as portas para você. Dependendo da sua idade, você consegue até um visto de trabalho, por ter a cidadania canadense, você consegue até um visto de trabalho para você ir para a Austrália, por exemplo, né, para você ter essa experiência. Então, depende muito do seu perfil de imigração, mas certamente o Canadá tem várias oportunidades para você que realmente pretende chegar como residente permanente. E muito bom saber que a Austrália também tem essa porta para conseguir a residência permanente ainda do Brasil. Então, se você não sabia disso, já te convido a pesquisar sobre esse programa também, que o nosso intuito com esse vídeo é realmente mostrar as oportunidades, né? Que o Canadá não é a única porta, que a Austrália não é a única porta, que são países diferentes e pode ser que de acordo com o seu perfil você queira um ou o outro, né? Então a gente está trazendo a Pri aqui para trazer mais informações, porque quem sabe seja a Austrália o melhor lugar para você morar. O nosso intuito realmente é que você encontre qualidade de vida, que eu acho que a grande maioria das pessoas estão querendo sair do Brasil justamente por isso, para buscar qualidade de vida. E eu gostaria de te agradecer, viu, Pri? Muito obrigada por você ter aceito esse convite para estar compartilhando um pouco mais do seu conhecimento aqui para nós em relação à Austrália. Se você não conhece o perfil da Pri, tá? Aqui embaixo é Oi Austrália. A gente vai deixar o canal dela do YouTube, que tem vários conteúdos riquíssimos de informação para você. Também o Instagram, lá ela tá sempre postando conteúdo. Sugiro que você assista também os destaques e a gente gostaria de te agradecer, viu, Pri? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Lu. Estou muito feliz de ter compartilhado informações aqui com vocês. Desde antes de eu vir para a Austrália, eu criei o Oi Austrália por perceber que não tinha as informações que eu buscava e que eu precisava para vir para a Austrália. Então, por isso a Austrália foi criado e já tem mais de 400 vídeos no YouTube. Já passamos aí por diversas fases da nossa vida na Austrália, desde estudantes, depois que decidimos começar o plano de migrar para a Austrália, e por isso que eu crio conteúdo e acredito que a Lu também cria esse conteúdo na internet para vocês
perceberem o quanto é possível esse sonho de morar fora. Não existe certo e errado. Ah, é certo morar na Austrália, é errado morar no Canadá, é certo morar em Portugal, é errado morar nos Estados Unidos. Não existe. Existe o que você busca, de acordo com o seu objetivo, escolher qual é o país que atende o que você busca, né? Porque cada um tem motivações diferentes quando pensa em morar fora, e aí de acordo com o seu estilo de vida e o que você busca para sua vida, seja qualidade de vida, segurança, um futuro melhor para sua família, você escolhe o país que vai funcionar melhor para você. E obrigada, Lu, por esse convite. Então, se você veio através desse vídeo, me dá um oi lá no direct ou comenta aqui para a gente se conhecer. E se você pensa em morar na Austrália, pode me buscar também, que eu tiro suas dúvidas e te ajudo com o que for necessário para você fazer essa mudança de país. Perfeito, e com essa linda mensagem da Priscila que a gente encerra o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que as informações tenham sido úteis. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, clique nele que você estará inscrito no nosso canal. Se você gostou deste vídeo, chuva de like aqui para nós, tanto aqui no nosso canal quanto lá no canal da Pri. Espero que você esteja seguindo ela por lá também e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!